Olá, amados, a paz de Arusha. Hoje, dia 12 de junho de 2019, e vou continuar aqui gravando um outro vídeo, né? Já é o segundo vídeo de hoje, da Igreja Sobrenatural, que é a igreja que minha irmã vai, né? Que ela é dessa igreja. Infelizmente, é uma tristeza isso, né? Mas eu creio que um dia o Pai vai despertar ela e meus sobrinhos, né? Que eles vão sair do engano da religião, né? E é o pastor Laudijair Guerra, tá? Vamos botar aqui para vocês. É o pastor lá da igreja dela, tá? E... Peraí. Assim, tá, perfeito, tá bom. Fica aí. Então vamos lá. Essa pregação dele foi publicada dia 20 de setembro de 2017, né? Até aniversário do meu pai, de 20 de setembro, saudade do meu velho. E o título é Eu Amo Minha Igreja, tá? Com Laudijair Guerra. Então, eu vou botar aqui para vocês. Feche os seus olhos, faz uma oração comigo. Faz uma oração comigo e diz: Senhor Deus, traz a revelação da Tua Palavra. Faz-me entender aquilo que está no Teu coração. Senhor Deus, que não seja conhecimento intelectual, seja revelação para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém e amém. Amados, veja bem, pirâmides, olha. Tá vendo, ó? Tudo símbolos ocultistas, né? Da maçonaria, olha. Tá vendo? É assim. E ele, como sempre, né? Orou, todo mundo junto. Coisas que Yahushua disse que não é para fazer, né? Que nós temos que orar no secreto, no entendimento ao Pai. Leia comigo esse texto, Efésios 5. De pé como você está. Vamos só fazer a leitura juntos. De pé como você está. Efésios 5, 25. Adiante. A Bíblia diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Diga: Cristo amou a igreja. Ok? E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água. Opa! Veja bem, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Mas quem é a água é Yahushua, ele é água viva, né? Ele mesmo disse para a mulher samaritana: eu sou a água viva. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Aquele que beber dessa água, que sou eu. E Yahushua disse que ele é água. Então, tendo aqui, ó, para que a santificasse, a separasse, né, a purificasse, né, a igreja, que é a igreja de pessoas, né? Então aqui está dizendo que maridos, amem vossas mulheres assim como Yahushua amou a igreja, pessoas. Para que a separasse, purificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. Lavagem de água, não é batido na água, não estou indo batismal, mas é lavado de água, que é ele próprio, que ele é água viva, pela palavra, que é ele também, porque Yahushua é a palavra. Tá certo? Então, pela palavra que é ele nos purificou, nos lavou na água dele, pela palavra que ele disse, que ele mesmo é palavra. E a palavra que é ele nos ensinou, né? O que está escrito na Escritura, para a gente andar conforme o que ele nos ensinou. Tá certo? Pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Diga: Cristo faz com a igreja. Diz de novo: Cristo faz com a igreja. E o versículo 30 diz: porque somos membros do seu
corpo. Aleluia. Pode se assentar, querido. O tema dessa palavra é: eu amo minha igreja. Qual o tema da palavra? Você pode dizer isso de coração? Você pode dizer para alguém que está do seu lado: eu amo minha igreja. Mandando repetir várias vezes, tá, amados? Isso aí é uma técnica deles, né? Para poder ficar bem gravado na mente da pessoa, né? No inconsciente, ficar bem gravado. Porque eu amo minha igreja. Ou seja, a minha igreja que ele tá falando que ele ama é aqui o Templo de Pedra. Então a pessoa vai relacionar que é a igreja aqui Templo de Pedra. Mas que não é a igreja que somos nós, pessoas. Porque aí a Rússia tá falando de pessoas. O Gálatas, o apóstolo Shaul falou aos Gálatas para igreja, pessoas, e a igreja que estava em Gálatas, tá? Igreja, pessoas, não igreja Templo de Pedra, mas ele está frisando bem: eu amo minha igreja. Repita comigo: eu amo minha igreja. Aí o povo: eu amo minha igreja. Fala para quem está ao seu lado: eu amo minha igreja. Para quê? Para ficar bem gravado na mente da pessoa que a igreja que ele está falando é o Templo de Pedra e não pessoas. Pode dizer para mim? Eu também posso dizer para você: eu amo minha igreja. Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende e aprende que Jesus é o modelo que nós temos. Se nós temos um modelo nessa terra, esse modelo é Jesus Cristo. Ele veio e tudo que ele fez, tudo que ele falou, foi para nos ensinar. Quem pode dizer amém? Jesus veio para apresentar um modelo correto daquilo que deveria ser. Perfeito, meu querido. Isso. E a Rússia veio para nos apresentar o modelo correto. Mas por que você não segue o que ele falou? Porque, deixa eu te perguntar, meu querido, você está dizendo aí, falando o pessoal repetir: eu amo minha igreja, mas a igreja que está falando é Templo de Pedra. Aí eu te pergunto: qual foi o Templo de Pedra? A igreja, pedra, que a Rússia fundou? É a pergunta que eu te faço. Qual foi a religião que ele ensinou? É outra pergunta que eu te faço. Porque, veja, você é da religião cristã, protestante e evangélica, né? Então, você tem três áreas de religiões, né? De três partes. O cristianismo, que veio de Constantino, que era da católica, e que a católica gerou a filha protestante. E do protestantismo veio o evangelho, né? Que é a religião evangélica, né? Eu pergunto para você: qual dessas três religiões está Yahushua? Em qual igreja de pedra está Yahushua? Porque na escritura que eu leio, em Hebreus 9:11, em Hebreus 9:24, diz que ele não entrou em templos feitos por homens, que ele não entrou em santuários feitos por homens desta criação terrena. Está escrito. Em Atos 7:48 diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Está no plural. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, amado. E também em Atos 17:24 diz que o Altíssimo, mas Yahweh, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. E nem tampouco ele requer nada de nossas mãos, pois é Ele mesmo que nos dá a vida, a respiração e tudo que nós necessitamos. É Ele que dá. Então a pergunta que eu te faço é essa: qual foi a religião que Yahushua pregou? Que você fala Jesus? Qual foi o templo que ele fundou? É pergunta que você poderia responder aí para os seus membros, inclusive para minha irmã, que está aí enganada, minha irmã e meus sobrinhos que estão aí enganados, presos nessa gaiola aí, certo? E sendo que eles podiam estar livres em Yahushua, adorando o Pai em espírito e verdade, como está na Escritura. Como é que Jesus tratava a igreja? Deus começou a falar comigo sobre a maneira como Jesus tratava a igreja. O que Jesus fazia ou fez e Ele ainda faz com a igreja. Porque a maneira como Jesus trata a igreja é a maneira que Ele quer que você trate a igreja.
A maneira como Jesus age com a igreja é a maneira que ele espera que você também possa agir com a igreja. E é isso que eu queria hoje destacar e pensar junto com você. A Bíblia diz nesse texto 6 verbos de como Jesus tratava a igreja. 6 verbos para tratar a igreja. 6 verbos daquilo que Jesus faz e ele pensa, ele quer, ele deseja, ele ensina, ele mostrou o modelo para você fazer igual a ele. Quais são as 6 coisas que nós precisamos fazer, os seus 6 verbos de tratamento da igreja? Primeiro verbo. Veja, ele sempre fala a igreja, com a igreja, mas no sentido de templo físico. Que a pessoa que está aí vai relacionar que Jesus fazia, são os 6 verbos para a igreja templo físico, e sendo que na escritura diz que ele não entrou em templo feito por homens. Então vocês vejam que foge da escritura. O que o texto mostra é amar. A Bíblia diz que Jesus amou a igreja. Ele fez o quê? Então entenda algo e que fique guardado no seu coração. Frequentar uma igreja não é suficiente para ativar o que Deus planejou para você. Frequentar... Aí eu disse, peraí, meu querido, mas qual foi a igreja que a Rússia frequentou? Qual foi a igreja que a Rússia, que você fala Jesus, frequentou, meu querido? Porque tem tantas aí. Qual? É a sua? Essa é a igreja sobrenatural? É a Nova Vida? É a Metodista? É a Batista? Qual? Porque quando ele fala igreja, é a igreja. O que é a igreja? A igreja são pessoas. Pessoas que estão no entendimento do Espírito. Essa é a igreja. Uma igreja não é suficiente para ativar o que Deus planejou para você. O que significa isso, pastor? Que quando você está só frequentando uma igreja, você não vive o plano de Deus, o plano perfeito de Deus. Quando você está só frequentando a igreja, você não desfruta do plano perfeito de Deus, você não desfruta do que Ele preparou para você. Quem quer tudo que Deus preparou para a sua vida? Quem quer? Para desfrutar de tudo que Deus preparou para a minha vida, eu não posso só frequentar a igreja. Eu tenho que amar a igreja. Então, não tem que frequentar a igreja e o templo físico, mas tem que amar a igreja e o templo físico. Não é amar a igreja pessoas. Vocês estão entendendo? Tem que amar o templo físico, onde a pessoa vai. E sendo que a Rússia não entrou em templo feito por homens. Tá bem claro, amados. Eu mostro aqui para vocês. Eu mostrei no primeiro vídeo, mostro de novo. Tá bem claro isso aqui. Não tem que dizer, falar mimimi, que não é. Não tem? Tá aqui bem claro. E a Rússia, olha, ele tá falando de Rússia, né? Vamos lá. Vamos ler aqui. Ó. Mas, vindo Yahushua como sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, certo? Agora aqui no 24. Porque Yahushua não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Yahweh. Então, vou mostrar aqui para vocês de novo sinônimo de templo, de santuário. Ó, sinônimo de santuário, templo. Então, Yahushua não entrou em um templo feito por homens. Tá aqui, templo. Ó, igreja, presbitério, catedral, convento, tá aqui. Tá? E agora aqui, vamos nós de novo. Mostrar aqui para vocês Atos 7, Atos 7:48, vamos lá. Ele está escrito em Atos 7:48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. E agora aqui, Atos 17. Atos 17:24. Faço questão de sempre estar mostrando isso. O Yahweh que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa,
pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Tá aqui. Mas ele aqui, esse moço, lá de Jair, né? Lá de Jair, ele está botando que a pessoa não tem que só frequentar um templo físico, mas ela tem que amar esse templo físico. E a Ru chamou um templo físico, onde ele não habita, amados. Ele amou a igreja, que são pessoas, é diferente. Está totalmente contrário, ele está totalmente contrário do que está na Escritura. Sabe, Jesus, ele não olhou para a igreja como uma instituição. Tem muita gente hoje falando assim, igreja é uma instituição. Não, igreja não é uma instituição apenas. Igreja é muito mais que uma instituição. Igreja é a noiva do Cordeiro. Sim, meu querido, mas a igreja é somente a noiva do Cordeiro, que são pessoas, e não instituição. Isso aqui não é igreja. Na Escritura, não. Na Escritura, templo de pedra não é igreja, porque ele não habita. Nem o Pai habita em templos feitos por mãos humanas. Como é que ele pode amar um templo de pedra que ele não habita? É a pergunta que eu te faço. Porque ele está falando da noiva de Yahushua. A noiva que são pessoas. Igreja são pessoas, não é templo físico. Igreja é o quê? Fala para quem está do teu lado. Igreja é a noiva do Cordeiro. Sim ou não, gente? Sim ou não? Agora vocês vejam, ele primeiro fala muito, eu amo a minha igreja, repete com quem está ao seu lado, eu amo a minha igreja, para ficar bem frisado, igreja é templo físico. Agora ele está falando que a igreja é a noiva do Cordeiro, mas só que a noiva, segundo ele, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, beleza, a igreja é a noiva do Cordeiro, que é a noiva do Cordeiro são pessoas, mas a igreja é a noiva do Cordeiro, mas tem que estar dentro dessa igreja aqui, ó, para ser a noiva do Cordeiro. Tem que estar dentro do templo físico, porque você tem que amar que a igreja é templo físico. Tá certo? É isso que ele está falando. Num lugar que o Altíssimo não habita. Não. Nós não estamos falando de tijolo. Nós não estamos falando de denominação, nós estamos falando daquilo que a Bíblia diz, que a igreja é a noiva do Cordeiro. E ela foi feita não para ser olhada como uma empresa, ela foi feita não para ser olhada como uma instituição qualquer, ela foi feita para ser amada. Peraí, a noiva do Cordeiro, eu pensei que ele estava falando que a noiva do Cordeiro, como está na Escritura, são pessoas, mas ele não falou isso não, amados. Olha o que ele falou. Peraí, vamos voltar aqui de novo. Peraí. Tijolo? Nós não estamos falando de denominação. Nós estamos falando daquilo que a Bíblia diz, que a igreja é a noiva do Cordeiro. E ela foi feita não para ser olhada como uma empresa. Ela foi feita não para ser olhada como uma... Então a noiva do Cordeiro é a empresa. Ele está falando que a noiva do Cordeiro não é pessoas, amado. Agora que eu estou entendendo o que ele está falando. Veja bem. Ele está falando que na Bíblia diz que a igreja é a noiva do Cordeiro. Beleza. Sim, mas na Escritura diz que a noiva, a igreja, que a noiva a igreja do... voltando, recapitulando, peraí. A Escritura diz que a igreja é a noiva do Cordeiro. Beleza, ele está falando de pessoas. Mas ele aqui está falando que a noiva do Cordeiro não é uma empresa. Não é uma instituição apenas. Ou seja, ele está falando que a noiva do Cordeiro é um templo físico. É a igreja dele. Veja bem. Veja se não é isso, amados. Espera aí, vamos voltar aqui de novo. Estamos falando daquilo que a Bíblia diz, que a igreja é a noiva do Cordeiro. E ela foi feita não para ser olhada como uma empresa. Ela foi feita não para ser olhada como uma instituição qualquer. Ela foi feita para ser amada. Então quem tem que ser amada, segundo ele aqui, é o templo físico, que é a noiva do Cordeiro, que ele está falando que o templo físico é a noiva do Cordeiro. Então se o templo físico é a noiva do Cordeiro, então Jesus morreu pelo templo físico, segundo ele? Porque eu estou falando de Jesus, amado, porque ele pega Jesus, eu estou vendo que realmente isso aqui é o Jesus mesmo. Ele não está nem enganado, pregando Jesus pensando que é Yahushua. Aí a homem está pegando Jesus, que é o Deus falso. Tá certo?
Então vocês vejam bem, segundo ele, a noiva do Cordeiro, que a Bíblia diz, a noiva do Cordeiro, que a igreja é a noiva do Cordeiro, segundo ele, a noiva do Cordeiro é o templo físico. Então, ela não tem que ser só frequentada, ela não tem que ser simplesmente ser uma empresa, tá certo? Mas ela tem que ser amada, como a noiva do Cordeiro. O templo físico, segundo esse moço aqui, tem que ser amado como a noiva do Cordeiro. É isso que ele tá falando, veja bem. Gente, eu tô chocada. Gente, como é que a minha irmã tá tão cega assim? Que isso, gente? Você aqui é o pastor da igreja que ela vai. Que isso, gente? Eu tô chocada. Do Cordeiro. E ela foi feita não para ser olhada como uma empresa. Ela foi feita não para ser olhada como uma instituição qualquer. Ela foi feita para ser sim ou não? Voltei de novo. Voltei de novo, amados, para a gente ver. Veja bem o que ele está falando. Ele não está falando que a noiva do Cordeiro são pessoas, igreja é pessoas. Mas ele aqui está falando que a noiva do Cordeiro é o templo físico, onde o Altíssimo não habita. Vocês vejam bem. Tijolo. Nós não estamos falando de denominação. Nós estamos falando daquilo que a Bíblia diz, que a igreja é a noiva do Cordeiro. E ela foi feita não para ser olhada como uma empresa, ela foi feita não para ser olhada como uma instituição qualquer, ela foi feita para ser amada. Então vocês vejam bem, a noiva do Cordeiro, segundo ele, é o templo de pedra, e o templo de pedra foi feito para ser amado. Então, segundo ele, Jesus, como ele leu em Gálatas 5, Jesus se entregou para a igreja, templo de pedra. Então Jesus morreu, segundo ele, porque amou o templo de pedra e não por pessoas. Mas segundo ele, Jesus morreu pelo templo de pedra. Vocês vejam bem. Veja que, gente, eu estou chocada. Veja que absurdo. Eu estou chocada. Estou aqui em choque. Porque eu estou passada de ver o que esse homem está falando. Não há outra coisa que caiba nessa linda instituição criada por Deus, a não ser o amor. E nós precisamos... Aí ele está dizendo que a instituição, que é templo físico, foi criada por Deus, pelo amor. Gente, eu tô chocada. Eu estou falando sério, eu tô chocada. Eu tô chocada de ver o que esse homem está falando e mais chocada de saber que minha família, minha irmã e meus sobrinhos estão no engano nessa igreja, gente. Que isso? Eu tô chocada mesmo, chocada. Chocada mesmo. Deixa eu até ver aqui, confirmar se eu dei meu dislike. Dei. Dei meu dislike, gente. Tem que dar. Tem que dar mesmo, porque isso é um absurdo, gente. Que isso? Vamos lá, vou continuar. Vamos entender que o amor é a única conexão, e eu quero que você repita essa frase comigo. Vamos dizer juntos, vamos lá. O amor é a única conexão que vai lhe possibilitar a receber e dar o que Deus planejou na igreja. Ou seja, ele falou ainda para o povo repetir essa frase. O amor é a única conexão que vai lhe possibilitar receber e dar o que Deus planejou na igreja. Na igreja é templo físico, mas não é planejou para a salvação da igreja pessoas, mas é para a igreja o templo físico. Então, segundo ele, que eu estou vendo aqui, é que Jesus morreu para o templo físico, para salvar o templo físico. Porque a noiva do Cordeiro, segundo ele, não é para ser vista como uma empresa, mas é para ser amada. Porque, segundo ele, Jesus amou e se entregou pelo noivo do Cordeiro, que é o templo físico, segundo ele. Então, vocês vejam bem. Então, vamos pensar aqui. Chega uma pessoa na igreja, ele senta, assiste o culto, mas ele não ama a igreja. Ele vai para casa com mais conhecimento, ele vai para casa, quem sabe, com boas vibrações, ele vai para casa com uma mensagem bonita, ele pode ir para casa com um louvor interessante, mas ele não desfruta de tudo que Deus tinha preparado. Por que ele não desfruta? Porque o que Deus tem preparado só funciona dentro da conexão do amor. O que Deus tem preparado só vai fluir na conexão de quê?
Gente, Então, o que Deus tem preparado, segundo ele aí, né? Esse Deus Terron, que é o Deus que ele serve, porque não é Yahweh, porque Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas, tá na conexão do amor. Então, a pessoa aí só recebe tudo se amar o templo físico. Então, essa igreja aqui, acho que é a sobrenatural, que é a igreja da minha irmã, então a pessoa tem que aqui cantar um louvor, né, para essa igreja falando, ó, igreja sobrenatural, eu te amo, eu te exalto, eu te bendigo, porque tu és digno de louvor. Porque você tem que amar a igreja. Só pode ser isso aqui. Porque, gente, eu tô chocada. Eu estou, sinceramente, em choque de ver o que esse homem está fazendo. Porque a igreja somos nós, pessoas, e ele está transferindo para um templo físico, botando que a pessoa tem que amar o templo físico. Veja isso. Que absurdo. Isso é uma idolatria. como é lindo quando você vê um casal que se ama. Você conhece um casal que se ama? Quem conhece um casal que se ama? Um só, pelo menos. Isso. Como é que é um casal que se ama? Ô, coisa bonita, né? Não de olhar? Fala se não é. Você olha, é aquele cuidado, é aquele carinho, é aquela atenção, é aquela proteção. Você olha, você fala assim, meu Deus. Você olha essas pessoas, esses casais que se amam, como é que é o rosto deles? É triste ou alegre? Por que é alegre? Porque tem amor. Quando tem amor, tem alegria. Quando tem amor, tem força para lutar. Quando tem amor, tem força para vencer as provações. Às vezes ele não tem nem dinheiro, mas tem amor. E quando tem amor, o pouquinho de dinheiro que tem é multiplicado. E o pouquinho de dinheiro que tem, mesmo que seja água com açúcar deles, é melhor do que refrigerante comprado por outro que não se ama. É ou não? Deus está falando, eu amo a igreja. Jesus disse. Sim, meu querido, Yahweh ama a igreja, pessoas, e não o templo físico, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Se vocês têm que amar como Jesus amou a igreja. Tá, amado, mas Yahushua morreu e amou a igreja, pessoas, e não o templo físico, porque ele não entrou em santuário feito por homens. E Jesus amou a igreja, ele amou para mostrar para nós que é isso, essa é a conexão que vai possibilitar a gente dar e receber o que Deus tem. Menos do que amor não vai funcionar. Diga comigo, menos do que amor não vai funcionar. Você ama a sua igreja? O quanto que você ama a noiva do Cordeiro? Alguém diz, não, igreja é tudo humana. Igreja é tudo... Vocês estão vendo que ele está falando que a noiva do Cordeiro é o templo físico. O tempo todo ele está levando o povo a entender que a noiva do Cordeiro é o templo físico. Vocês reparem bem. Isso é de homem. Não. A igreja ainda tem lutas, tem desafios. A igreja, muitas vezes, não é perfeita, tem coisas que ainda estão faltando, está sendo aperfeiçoada. A igreja às vezes tem escândalo, sim ou não? Mas a igreja é a noiva. Não toca na igreja. Deixa a igreja lá. Pode falar de mim, mas não fale da minha igreja. Pode falar de mim, mas não fale. Se falar da minha igreja, vai ter briga. Você está vendo? Ele é incrédulo. Ele não crê que ele é a igreja. Ele falou, pode falar de mim, mas não fale da minha igreja, ou seja, não fale da instituição. Vocês veem que ele não crê que ele é a igreja? Porque a igreja dele é a instituição aqui, ó, templo físico, não ele que é a igreja. Então você está vendo bem que a noiva do Cordeiro para ele, gente, eu estou até agora chocada, eu confesso. A noiva do Cordeiro para ele é a igreja aqui, templo físico. Eu estou mais chocada, porque Jesus se entregou, segundo esse moço, que ele fala Jesus, se entregou para essa noiva do Cordeiro aqui, que é o templo físico. Gente, eu estou chocada. Desculpa, mas eu estou em choque. Se falar perto de mim da minha igreja, vai ter briga. Porque quem ouve o mal falado consente, eu não vou ouvir.
Eu não vou aceitar. Você ama a noiva de Cristo, a igreja é a noiva, e ela não merece menos do que o amor. Jesus, ele expressa esse primeiro verbo: se eu quero viver o que Deus tem para mim, eu tenho que amar a igreja. Segundo, a Bíblia diz que ele não apenas amou a igreja, mas ele se entregou. Ele fez o quê? Sabe, eu aprendi. Então, segundo ele, Jesus amou a igreja, ele se entregou para o templo físico. Porque aqui, ó, você já se entregou à sua igreja? Ou seja, ele não diz assim, você já se entregou como igreja que você é? Para Yahushua? Você já aceitou que você é o templo do Espírito, que você é a igreja e que o Pai habita em você? Não. Você já se entregou à sua igreja? No templo físico que ele está falando. Ele está levando a mensagem toda para o templo físico. Hã? Entendi algo. O amor não funciona se não há entrega. O amor não funciona se não há o quê? A entrega. Jesus, ele se entrega. Tem muita gente tentando determinar o que está certo e o que está errado em qualquer lugar. Ele não ama a esposa porque ele julga a esposa dele o tempo todo. Ela não ama o marido porque ela julga o marido dela o tempo todo. Mas a gente sabe que para casamento funcionar tem que se entregar. Como é que casamento funciona? Se entrega. Quando a pessoa se entrega, o casamento funciona. Mas enquanto a pessoa não se entrega, não funciona. Jesus não veio para nos acusar dos nossos pecados e dizer assim: eu vi isso, eu vi aquilo outro, você está errado nisso, você está errado naquilo, você está errado naquilo. Foi assim que Jesus chegou para nós? Foi assim que Jesus chegou perto de você? Com a listinha de tudo de errado que você tinha feito na vida? Foi assim? Não! Jesus se entregou. Jesus se entregou. Ele pegou os erros tudinho, colocou aqui, ó, e disse: o erro aqui está comigo. O erro está comigo. Assumiu a culpa todinha e foi só amar eu e você. Foi assim ou não? Por que que muito pode aplaudir Jesus? Se é para ele, pode ser melhor. Por que que tem muita gente que nunca flui na igreja onde está? Não se entrega. Então, por que que tem muitas pessoas que nunca fluem na igreja que está? Porque não se entrega, nunca flui na igreja que está, na igreja de Tempo de Pedra. Mas ele não diz, por que que tem muita gente que nunca flui como igreja que é? Que nós somos a igreja, mas não. Que não flui na igreja que está indo. Tempo de Pedra. Entrega. Ele vai no culto, ele vai na reunião, mas ele não se entrega. Ele está ali, ele entrega uns pedacinhos, mas ele não se entrega. Jesus se entregou. Mas Yahushua não se entregou para o templo físico não, meu querido. Ele se entregou para nós, igreja, que somos pessoas. Tá certo? E outra coisa, você está falando de atos religiosos que o Pai não aceita, porque ele não aceita atos religiosos. O que o Pai pede é que nós adoremos ele em espírito e em verdade. É isso que ele quer. É no espírito, no entendimento. E aí tudo que você está falando não tem nada de espiritual aí. Você está falando tudo físico. Uma igreja física, botou a noiva do Cordeiro, que somos nós, a igreja, no entendimento. Você botou que a noiva do Cordeiro é um templo físico. Ai, ai. Alguém está compreendendo ou não? Sim, eu estou compreendendo perfeitamente. Você está querendo levar a mensagem que a pessoa tem que amar a igreja, tem que venerar a igreja, tem que idolatrar a igreja, porque segundo você, Jesus, ele morreu, ele se entregou, né, segundo você, para o templo físico, não foi para pessoas. Então Jesus se entregou para o templo físico. Né? Então, segundo você, meu querido, eu acho que quem vai dar a vida eterna, segundo você, é o templo físico. Porque o templo físico que é a igreja. Ué? Não é? Porque está totalmente contrário do que está na Escritura. Nós somos a igreja, meu querido. E nós temos que nos entregar como igreja que nós somos, para andarmos no entendimento do Espírito. E não se entregar aí a um templo físico
onde o Altíssimo não habita. Diz assim, não, eu frequento, você tem que me agradecer, eu pelo menos frequento lá. Não, como assim? Ou você se entrega e se torna isso, ou você não vai desfrutar do que Deus tem para você aqui. Quando você se entrega, você se torna isso, você é isso, você é a igreja. Quando você se entrega, aí já não... Ué, mas peraí, quando se entrega, você é o quê? Você é a igreja o templo físico? Porque você acabou de dizer há pouco tempo aí que a noiva do Cordeiro, ela não tem que ser vista apenas como uma empresa. Você acabou de dizer isso. Então, se a pessoa se entregar, ela vai ser isso. Vai ser o quê? O templo físico. É isso. É o que eu estou entendendo. Quando alguém fala, você fala, tá falando de mim. Tá falando... Não, tô falando da sua igreja. Não. Você está falando de mim. Porque a minha igreja sou eu. Eu me entreguei, então eu sou a minha igreja, eu tenho essa identidade. Meu querido, eu não sou a minha igreja, eu sou a igreja, é diferente. Você está levando o povo a dizer que ele é a minha igreja segundo aqui o templo físico dele. Eu sou a minha igreja da Igreja Batista. Eu sou a minha igreja da Igreja Assembleia de Deus. Eu sou a minha igreja da Igreja Sobrenatural. Eu sou a minha igreja da Igreja Metodista. Ué, que isso? Não é isso que a Escritura está, não. A Escritura diz que nós somos a igreja, não está dizendo nós somos a minha igreja, a nossa igreja. Nós somos a nossa igreja? Não. Nós somos a igreja. Eu sou a igreja de Arusha. E detalhe, a igreja de Arusha. No entendimento. É uma igreja só. Em que todos nós que somos a igreja fazemos parte dessa igreja que é a Yahushua no entendimento. Mas aqui tem várias, porque eu amo a minha igreja. Eu amo qual? Eu amo a minha igreja sobrenatural, que é essa aqui. Eu amo a minha igreja batista. Então, a pessoa tem que amar a sua igreja e ser a igreja batista. Eu sou a igreja batista. Como até mesmo a Universal estava fazendo na Record. Eu sou a Universal. Então agora eu tenho que amar a minha igreja, então eu sou a sobrenatural. Eu sou a Assembleia de Deus. Eu sou a Batista. Gente, que isso? Eu tenho esse DNA, eu não estou com a camisa, não. Gente, aqui ó, não é vestir a camisa, não. É ser você mesmo. É mais do que vestir a camisa. É se entregar. Jesus se entregou. Ele falou, não fala da igreja, não está falando de mim. Não fala da igreja, não está falando de mim. Ele se entregou. Sim, meu querido, mas a igreja que ele falou, não fale da igreja, não está falando de mim. Não fale da igreja, não fale da minha igreja, não fale da igreja. Certo? Ele falou, não fale da igreja. Qual é a igreja? Pessoas. Pessoas. Não templos de pedra onde ele não habita. Então é diferente. Totalmente diferente. Completamente ao relacionamento. Ele se entregou. Eu pergunto para você, você já se entregou completamente à sua igreja? Jesus se entregou para a igreja. Para quem Jesus se entregou? Sim, querido. E a Arusha se entregou para a igreja, nós, pessoas, não para a igreja, e não na igreja Templo de Pedra, mas para a igreja, para nós, igreja, que cremos que somos a igreja, que não vamos a um templo de pedra onde o Altíssimo não habita. Fala para quem está do teu lado, fiquei sabendo que Jesus se entregou completamente. Para quem? Para quem Jesus se entregou completamente? Para a igreja. Sim, querido. A si mesmo se entregou. Sim, querido. E a Arusha assim mesmo se entregou para a igreja, nós pessoas. Beleza. Mas você está levando o povo a entender que Jesus se entregou. Que Jesus, o seu Jesus que você pega, se entregou para a igreja aqui, Templo de Pedra. E a Arusha, o verdadeiro, ele se entregou para a igreja que são pessoas. Para você se entregou? Não, pastor, assim, olha, eu tô aí, tipo assim, 70% o senhor pode contar comigo. Não vai funcionar. Ou eu entro com tudo, ou eu não tô. Porque 90% de fidelidade é o quê? Infidelidade.
a pessoa que é 90% fiel é 100% infiel. Então a pessoa que é 90% comprometida, ela é 100% não comprometida. Nós precisamos entender isso. Jesus se entregou. Terceira coisa que a Bíblia diz que Jesus fez. Então, mas ser fiel que é um templo físico? É isso que você está falando? Se entregar 100% a um templo físico? Porque o que nós temos que nos entregar é 100%, aceitando que nós somos a igreja e passamos a andar no espírito, no entendimento, como igreja de Arusha, no entendimento. E não indo a um templo físico onde o Altíssimo não habita. Ele santificou a igreja. Ele fez o quê? O que é isso, pastor? O senhor está dizendo que agora eu também tenho que santificar a igreja? Vamos pensar. Vamos pensar. Nós estamos falando que Jesus amou a igreja, Jesus se entregou pela igreja e Jesus santificou a igreja. O que é isso? Santificar é fazer dela algo respeitado, digno, honrado. Jesus resolveu fazer da igreja algo digno. Jesus resolveu fazer da igreja algo honrado. Jesus resolveu fazer da igreja algo que fosse realmente respeitado. Santo é exatamente isso, aquilo que está fora da categoria do normal. E Jesus disse: eu vou levar a igreja aí a um nível fora da categoria do normal. Igreja para mim não vai ser mais uma coisa. Igreja vai ser a noiva. Igreja vai ser aquela especial, única, exclusiva, que tem só ela na minha vida. Então, mas qual que você está falando, meu querido? Porque você falou que a igreja vai ser única, exclusiva, só ela na minha vida, mas qual? Porque a única igreja que tem, que é exclusiva, que é a única no entendimento, é a igreja, a noiva do Cordeiro, que é a igreja a qual Yahusha se entregou, que é a igreja, pessoas que estão no entendimento de Yahusha e do Pai, do Espírito, que está no entendimento no Espírito. Mas você aqui está dizendo que você tem que também santificar a igreja, mas o que eu estou vendo aí é que você está falando do templo de pedra. Você não está falando da igreja de pessoas. Porque você mesmo disse que a noiva do Cordeiro não é para ser vista como empresa. Então, ou seja, a noiva do Cordeiro para você é o templo de pedra. Ele entendeu isso. Santificar é consagrar a Deus, dedicar a Deus. Jesus pega a igreja e diz: agora a igreja está aqui, ó, ela é de Deus. Ela está no lugar. Tá, vem cá, mas qual é a igreja que Yahusha consagrou e falou ela é a igreja de Yahweh? É um templo físico aqui? Porque você está levando a pessoa a entender que é esse templo físico. Porque não é. São pessoas. Lugar de honra. Santificar também é purificar, limpar, livrar da culpa do pecado. O que significa isso para nós, pastor? Muita gente encontrando o pecado na igreja, mas Jesus tira o pecado. Você reparem, gente, que ele em nenhum momento está falando da igreja, pessoa. Ele está falando da pessoa, da igreja em uma instituição. Entende? Aí o templo físico. Aí ele fala pecado. Você vê, ele agora falou, muita gente encontra pecado. Mas pecado aonde? Na pessoa que pega, não, pecado na igreja, ou seja, na igreja que é o templo físico. Ele está levando a mensagem para o templo físico, que a noiva do Cordeiro é o templo físico, é a igreja física, entendeu? Tudo está levando, a gente tem que se entregar, amar, se entregar como Jesus se entregou segundo ele, porque Jesus se entregou para o templo físico, que é a noiva do Cordeiro. Ou seja, se ele disse que a noiva do Cordeiro não deve ser vista como uma empresa, então na minha cabeça Jesus, aí o Jesus dele, ele foi crucificado, porque esse Jesus foi mesmo crucificado, porque esse Jesus não é Yahusha. Então esse Jesus foi crucificado para um templo de pedra. Entende? Pecado da igreja. Alguém está entendendo a diferença? Você sabe de uma coisa? Eu acho que está errado isso lá na igreja. Tu é o acusador, companheiro do diabo, você é. Agora, se você quer seguir o caminho de Jesus, Jesus limpa a igreja. Jesus faz o quê? Ele limpa.
Sim, amado. E a Ruxa, ele limpa a igreja, pessoas, no entendimento. Ele lava, ele purifica com a lavagem da água, que é ele mesmo, porque ele é água viva. E ele nos limpa com a palavra. Nós somos limpos pela palavra. Ele mesmo disse para Pedro: vós já estáis limpos pela palavra. Não é limpar a igreja do templo físico. Então, Yahushua, ele nunca limpou o templo físico, não, meu querido, porque ele não entrou lá dentro. Se ele não entrou dentro de um templo feito por homens, como é que ele vai limpar um templo físico se ele nem entrou? Me explica isso. Ele purifica, ele não culpa, ele não acusa, ele purifica, ele santifica, ele traz exatamente a purificação, ele tira, ele livra da culpa do pecado. Como que Jesus livra da culpa do pecado? Ele toma a responsabilidade. Ele não diz essa igreja pecaminosa, ele diz: vem aqui, eu vou pagar o preço, eu vou pagar o preço. Quarta coisa que Jesus fez. Sim, amado, e a Ruxa, ele pagou o preço e hoje nós não temos dívida nenhuma, porque a escrita de dívida que era contra nós, ele pagou no madeiro. E ele anulou, cancelou toda a dívida. Toda a dívida, ou seja, todo ato de lei, toda a religiosidade, ele cancelou no madeiro. E hoje nós somos a igreja no entendimento. Então foi esse preço que ele pagou. E não o preço que ele pagou para a pessoa estar numa igreja, mas o preço que ele pagou foi para nos dar liberdade para andar livres nele, no entendimento. E não de estar no engano da religião, numa igreja, num templo de pedra, onde Iarro e Yahushua não habitam. Quarto, o que Jesus fez? Diz a Bíblia: e para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. O que é isso, pastor? Vamos lá, vamos revisar. Ele amou, se entregou por ela, purificou, ou seja, santificou a igreja, amém? E o quarto que ele faz? Apresenta a si mesmo igreja gloriosa. Você vai ter da sua igreja a visão que você tiver dela. Você vai receber da tua igreja a visão que você tem dela. Quando você olha para a igreja e você vê a sua igreja e você acha que a sua igreja é fraca, ruim, não presta, não, então você não vai receber nada dela. Mas quando você apresenta a igreja para você mesmo, igreja o quê? Igreja o quê? Igreja o quê? Minha igreja é a minha igreja. Minha igreja... Vocês reparam que isso tudo está levando para a igreja de templo físico. É o lugar onde Deus me plantou. Minha igreja é a melhor igreja do mundo, porque é a minha igreja. Então vocês vejam bem como é que é a divisão, porque a igreja dele é a melhor igreja do mundo, porque é a igreja dele, o templo de pedra. Aí a Assembleia de Deus vai falar: a minha igreja é a melhor igreja do mundo, porque foi Deus que edificou ela, que plantou ela aqui. O Deus Terron, né? Porque Yahweh, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem em denominações nenhuma, e nem tampouco em religião. Então vocês vejam bem. Há uma divisão aí, porque a igreja dele é a melhor do mundo, a Assembleia é a melhor do mundo, a Batista é a melhor do mundo, e assim vai indo. Então, vocês vejam a divisão aí. Então, quanto corpo tem essa igreja aí deles aí? Porque essa aqui é a igreja perfeita, é a igreja melhor do mundo, ou seja, essa aqui é o corpo, é a noiva, segundo ele, essa igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja do tempo físico. Olha a bagunça. É a minha igreja. Né? É uma confusão, amados. E Yahweh, ele não é Deus de confusão. Então vocês vejam a confusão da Babilônia. Não importa quem venha pregar na minha igreja, não importa quem está cantando na minha igreja, não importa se o som funcionou ou não funcionou. É a minha igreja, dá licença. Você dá licença. Então, você vai pregar na igreja, ou seja, tudo fazia atos religiosos, pregar. Quem prega na igreja? O pastor. E na verdade é o falso pastor, que é ladrão e salteador. Porque o próprio Yahushua disse que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Yahushua disse isso. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Por quê que Yahushua disse isso em João 10? Porque esse aqui está antes de Yahushua. Porque todos que estão aqui seguindo esse homem aqui, inclusive a minha irmã e meus sobrinhos, estão no pastoreio desse homem aqui que não é pastor, da qual as ovelhas não faz parte. Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para minha irmã ou para os meus sobrinhos quem é o seu pastor, eles não vão falar meu pastor é Jesus, eles vão falar meu pastor é o pastor Laude Jair.
Então vocês vejam. Licença, a sua igreja para você pode ser melhor, mas a minha para mim é a melhor e acabou. E eu vou morrer. Então, olha a diferença, olha a divisão. Vocês vejam que não tem uma unidade no espírito aí. É um espírito totalmente contrário, uma bagunça que só. Porque, não importa, você acha que sua igreja é melhor? Não importa, o que importa é que a minha é melhor, ou seja, ainda disputa ainda de igreja, qual é a melhor igreja. Olha que bagunça, gente, que confusão. Né? Hoje, fora dessa matrix, fora dessa religiosidade toda, esse sistema podre, que é o sistema religioso, né? Desse engano de terror, eu vejo assim a confusão. Antes eu não via, mas hoje eu vejo a confusão. Olha a confusão aí, uma é melhor que a outra, a minha é melhor que a sua, porque isso, porque aquilo, é briga, confusão. Olha só que doideira. Morrer com a convicção de que a minha igreja é a melhor igreja do mundo. Apresentou a igreja para si mesmo. Igreja o quê? Gloriosa! Então, a igreja gloriosa que ele está falando é essa aqui, que é a melhor do mundo, a igreja dele. Ele diz, essa igreja é gloriosa! Ora... meu querido, mas Yahushua, ele apresentou uma igreja gloriosa que somos nós, pessoas no entendimento. E é gloriosa por quê? Porque ela está no Espírito, andando no Espírito do Pai, e adorando o Pai em espírito e verdade. Por isso que ela é uma igreja gloriosa. Jesus apresenta essa igreja gloriosa porque ela, assim, é a última. Gente, nós sabemos que a igreja somos nós, sim ou não? Temos muitas coisas. Mas olha como Jesus resolve olhar a igreja. Então, meu querido, você diz que vocês sabem que a igreja somos nós. Então, se vocês são a igreja, o que vocês estão fazendo aqui num templo físico onde o Altíssimo não habita? Porque realmente, agora você está dizendo que a igreja somos nós. Mas você primeiro disse que a noiva do Cordeiro, que não importa que a gente não tem que olhar ela como uma empresa. Aí você botou a noiva do Cordeiro como templo físico. Agora você está dizendo que a igreja somos nós. Então, se a igreja somos nós, beleza. O que você está fazendo nessa igreja aqui, templo de físico, onde o Altíssimo não habita, se você é igreja? É porque você não crê que você é igreja. Porque se você cresce, você iria chegar e falar, olha, eu não sou pastor, porque o único pastor é Yahushua. Então, vocês saem daqui da igreja e vão ser a igreja. Vão viver em Yahushua. Vão para a porta estreita, que a Yahushua acabou. Tá certo? Então, mas na verdade, você não é a igreja, porque você está no templo físico ainda enganando, ainda ensinando as pessoas, enganando, dizendo que a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro que você está falando, é aqui o templo de pedra. Então, olha que confusão que você está fazendo. A Bíblia diz, apresentou a si mesmo igreja gloriosa. Ele começa a defini-la. Ele diz, ele não está procurando mancha. Não está procurando mancha. Sabe qual é o problema do povo hoje? Todo mundo procurando mancha na igreja. Aí de novo ele está falando que o povo está procurando mancha na igreja, mas o templo físico. Vocês estão vendo que ele fala que nós somos a igreja, mas ao mesmo tempo ele já passa para o templo físico. Ou seja, a pessoa fala, nós somos a igreja, mas nós somos a igreja se estivermos no templo físico, que é a igreja aqui. Porque se não estiver no templo físico, a pessoa não é igreja, sendo que é o contrário. A pessoa que é a igreja não vai a um templo físico, uma igreja física, porque ela é a igreja. Então, se ela é a igreja, ela não precisa ir à igreja, ela só precisa ser a igreja. Então, olha só que diferença que isso faz, né? Que diferença é andar no espírito e andar na carne, que é físico. Jesus não veio procurar mancha na igreja. Ele disse, para mim é gloriosa. Para mim é o quê? Para mim é gloriosa. Não tem mancha para mim. Não tem mácula. Não tem nada que eu... Olha, gente, isso é tremendo. Jesus olha para nós e diz, não tem nada que eu olhe, que eu diga que por causa disso eu vou deixar. Não, pelo contrário, é a igreja gloriosa. Sem mácula, a Bíblia diz, sem ruga. Ou seja, não está velha,
não está velha, está renovada. Para Ele é sempre nova. Para Ele é sempre o quê? Sempre nova, está sempre renovando. O que mais? Ele diz, nem coisa semelhante. Qualquer coisa que poderia desqualificá-la, diminuir ela dessa categoria de gloriosa, Ele não aceita. E Ele diz ainda, santa, apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa. Santa. Não toque na minha igreja. Por quê? Porque Sim, mas aí não toque na minha igreja, que é pessoa, mas você está levando ao povo entender não toque na minha igreja, que é um templo físico. Minha mãe é uma tremenda mulher de Deus. E algo que ela sempre me dizia era, seu pai é um santo, meu filho. Seu pai é um santo, meu filho. Minha esposa sabe que ela é uma frase típica da minha mãe. Seu pai é um santo, meu filho. Ela virava para Eline e dizia assim sobre mim, Lauzinho é um santo, minha nora. É ou não, meu amor? Lauzinho é um santo, minha nora. Será que eu não tinha defeito? Meu pai não tinha defeito? Ou a minha mãe resolveu ter um olhar diferente a respeito da família dela? Alguém está compreendendo o que eu estou falando ou não? Jesus diz, é santa! Santa! Não significa que não errou, não falhou, não significa que Ele resolveu olhar para nós como santa. Você olha para a tua igreja e vê a tua igreja como santa, e Ele, para poder definir, Ele diz, sem defeito. Sem o quê? Está lá no texto, gente, estuda. Apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Pastor César sempre chama a pastora Cláudia minha perfeita. Primeira vez que eu ouvi ele chamando ela de minha perfeita, falei, gente, esse homem tem uma fé muito grande. Como é que ele chama a esposa dele minha perfeita? Mas todo o tempo ele chama minha perfeita, me perfeita, me perfeita, me perfeita. O que você acha que isso faz com o casamento dele? O que isso faz com o casamento dele? Meu amigo, besta é o cara que chama a esposa de jararaca. Sim ou não? Porque ele vai viver com a cobra. Agora, olha, sem defeito. Aleluia. O texto continua dizendo, quem ama a igreja. Então, ou seja, ele está falando que Jesus ele vê a igreja gloriosa, segundo ele, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, santa e sem defeito. Beleza. Mas a igreja aqui, templo de pedra que ele está falando. Enquanto é a Rúshua, ele vê nós, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, sem defeito, separada. Olha isso. É assim que a Rúshua nos vê. Pessoas, e não templo físico, porque ele não entrou em templo feito por homens. Veja, a si mesmo se ama. Aí agora ele vai dizer aqui, amados, eu não vi não, mas eu já estou vendo, já estou prevendo que ele vai dizer assim, ó, quem ama a sua igreja, ou seja, o templo de pedra, assim mesmo se ama. Vamos ver. Diz para quem está do teu lado, quando você ama a igreja, está amando você mesmo. Tudo que você fizer pela igreja, está fazendo por você mesmo. Não falei? Tudo que fizer pela igreja, ou seja, pela igreja, templo de pedra. Todo o cuidado que você tiver com a igreja está fazendo por si mesmo. Então, rapidamente. Então, com a igreja, mas com a igreja, pessoas, mas ele está levando ao templo de pedra. Jesus fez mais duas coisas. A Bíblia diz, e ele alimenta. Alimenta. Que isso, pastor? Jesus menciona isso nesse texto de uma maneira muito forte. Ele diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como Cristo faz com a igreja. Diga comigo, Cristo alimenta a igreja.
Sim, meu querido, e a Ruxa alimenta a igreja que somos nós, mas fora do templo físico, porque ele nos alimenta com o pão vivo que é ele, porque ele é o pão da vida, e ele nos dá a água viva que é ele. Porque ele mesmo disse, Mateus, em João 6, desculpa, em João 6, diz: eu sou o pão da vida, aquele que come de mim nunca mais terá fome. Eu sou a água, o pão, a água viva. Aquele que bebe de mim nunca mais terá sede. Você alimenta a tua igreja? Como é que você alimenta a tua igreja? Tem muitas maneiras. Você tem que alimentar. Ah, já estou vendo aonde ele vai chegar na mensagem para alimentar a igreja aqui, o templo de pedra. Porque aí a Ruxa alimenta a igreja no espírito, no entendimento, porque ele é a palavra, ele é a água que nos limpa, que nos purifica, ele é o pão da vida que desceu do céu, tá certo? É o nosso alimento, ele é o vinho novo e ele é a água que nos tira toda a sede no entendimento. Mas aqui ele vai falar de alimentar, qual vai ser, o que vocês acham, amados, que ele vai falar aqui? Eu não vi essa parte não, tá? Mas eu estou vendo aqui alimentar a igreja nos dízimos, nas ofertas. Vamos ver se é isso? Eu estou achando que é. Vamos ver. Alimentar a sua igreja. Jesus alimenta a igreja. E você precisa alimentar a igreja. Amém ou não? Tem tanta coisa que pode alimentar a igreja. E você é o responsável de fazer isso. E por último, e a Bíblia diz: antes a alimenta e dela cuida. Dela cuida. Dela o quê? Você tem que cuidar da sua igreja. Hoje nós vamos falar sobre maneiras como você pode fazer isso. Mas então, você deve alimentar a sua igreja, cuidar da sua igreja, templo de pedra. Vamos ver o que ele vai falar aqui, porque eu estou achando que ele vai falar em dízimos e ofertas. Eu estou achando isso. isso tem que estar no seu coração. Você quer cuidar da sua igreja? Tá vendo? Já começou a falar, isso tem que estar no seu coração. A mensagem está levando para isso. Ou seja, ele botou que a noiva do Cordeiro é o templo físico, que Jesus se entregou para o templo físico, que é a noiva do Cordeiro, porque segundo ele a noiva do Cordeiro é o templo físico. Mas ele levou a mensagem toda para o povo entender que é o templo físico aqui, para agora dar o sentido da mensagem, né? Para dar aquele, fechar a mensagem com aquele, né? Com a chave de ouro, né? No tocante aos dízimos e oferta, vamos ver. Pergunta para quem está do seu lado: quer cuidar da igreja? Quem quer cuidar da igreja? Não venha me dizer que ama a sua igreja se você não cuida da sua igreja. A Bíblia diz: ele cuida da igreja. Então, eu amo minha igreja. Jesus trata a sua igreja dessa maneira. Vamos revisar qual é a primeira maneira? Amar. Segundo, se entregar. Terceiro, santificar. Quarto, apresenta a si mesmo igreja, para ele a igreja gloriosa. Quinto, ele alimenta a igreja. E sexto, ele cuida dela. Aleluia! O que vai acontecer, pastor, se cada um de nós amar a igreja de verdade? Então a igreja será tudo o que Deus quer que ela seja. E enquanto você faz isso, a bênção de Deus vai derramar sobre a tua vida. E o fluir de Deus vai vir sobre a tua vida. Quero advertir a vocês, para orar por você, a diferença entre igreja e movimento. Muitos movimentos podem se levantar aí fora, mas eles não são a igreja. A igreja não é um movimento. A igreja é a noiva. Não compare igreja com movimento. Pode abrir muitos movimentos na praça, na rua, na praça de skates, em qualquer lugar, que se abram muitos movimentos. Eles não são a igreja. A igreja não é movimento, a igreja é noiva. A igreja vai fazer movimento e os movimentos da igreja são respaldados pelo noivo. Diz para quem está ao teu lado: movimentos da igreja são respaldados pelo noivo. Quem pode dizer amém? Da igreja pessoas, né, meu querido? Agora, movimentos fora da igreja e que se levantam orgulhosamente contra a igreja vão se acertar com o noivo.
Porque aqui Então, ele está botando aqui fora da igreja, movimento fora da igreja, ou seja, a pessoa tem que estar dentro da igreja para ser igreja. Se a pessoa não estiver dentro da igreja que templo físico, não é a igreja, segundo eles. E sendo que é o contrário, a pessoa que não está aqui dentro é a igreja, porque é a igreja no entendimento do Pai. E é a igreja de Yahushua. E não a igreja sobrenatural, e não a igreja pentecostal, e não a igreja isso e aquilo. Mas a igreja no entendimento em Yahushua. aqui não é um movimento, é a noiva. Quantos querem hoje fazer uma oração, dizendo: Senhor, eu quero amar minha igreja de uma forma que eu não amei até o... Olha, realmente ele não falou, né? Porque eu não vi essa mensagem. Eu vi só uma parte dela, eu resolvi gravar, porque eu entrei assim nesse site da igreja da minha irmã e vi essa mensagem. Eu amo minha igreja. Vou ver o que ele vai falar aqui da minha igreja aqui. Eu resolvi gravar. Mas vocês vejam que ele não falou de dízimos e ofertas. Mas a pessoa que está na igreja, nessa igreja, vai entender que para você alimentar a igreja e cuidar da igreja, é você cuidar de dar dízimos e oferta para alimentar a igreja. Alimentar como? Alimentar dando dízimos e oferta para pagar a luz, para pagar a água, para pagar isso, para pagar não sei o quê. É isso que as pessoas vão entender. Eu falo isso, amados, porque eu fiquei 46 anos no engano da religião. Então, se um pastor pegasse isso, eu estivesse aqui nessa igreja que a minha irmã vai, eu iria entender isso. Então, alimentar a igreja, cuidar da igreja, é o dar dízimos e ofertas. Ele não falou, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão lá dentro vão entender isso perfeitamente, que alimentar a igreja e cuidar da igreja é a pessoa dar dízimos e oferta para sustentar a igreja aqui, ó, que é essa aqui, templo de pedra aqui dele, que é a noiva do Cordeiro, que ele disse isso, a gente viu, né? Então, sendo que Yahushua, ele nos alimenta, tá? Ele alimenta nós, igreja, com o quê? Com o pão vivo, que é ele é o pão da vida. Ele nos dá água viva, que é ele para beber, e nós não temos mais fome e sede. Então, nós temos que também cuidar da igreja e alimentar a igreja. Mas qual é a igreja que nós temos que cuidar e alimentar? É a igreja pessoas que estão famintos, ou que em Isaías 58, como a gente leu no primeiro vídeo de hoje, né? Nós temos que repartir o pão. O Pai pede para nós repartirmos o pão com o faminto. Então, esse pão é tanto no espiritual quanto no físico. A gente repartiu o pão, que é Yahushua, com faminto, aquele que está com fome da verdade. E a gente também repartiu o pão com a igreja pessoas. E não repartir, e não alimentar aqui um templo físico, com dízimos e ofertas. Mas o sentido é a gente alimentar a igreja pessoas, e a gente cuidar da igreja pessoas, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, tá certo? Ele não falou em dízimos e ofertas, eu até pensei que ele ia falar, tá? Eu até falei, ele vai levar a mensagem a isso, eu pensei que ele ia falar isso, porque eu não vi essa parte. Então eu até estou reconhecendo meu erro de que ele não falou, mas mesmo ele não ter falado, a pessoa que está nesse templo aqui vai entender que cuidar e alimentar da igreja é dar dízimo e oferta aqui para o templo físico, que aliás é dar dízimo e oferta para esse Deus aqui, ó, que é ele que recebe dízimos e ofertas, tá? Então, mesmo que ele não falou, o evangélico vai entender isso, que tem que alimentar, cuidar e alimentar da igreja, dar dízimos e oferta na igreja, tá certo? Então, por isso que eu tô falando isso. Então, o que é o alimentar? Para ele, no físico, é dar dízimos e ofertas no templo físico. O que é alimentar no espírito, no entendimento, é a gente cuidar e alimentar da igreja pessoas, ofertando, ajudando com o que precisa. Vestir o que está nu, alimentar o que está com fome, é isso. E é tanto no físico, que é repartir o pão espiritual, com quem está com fome no espírito, e como repartir o pão físico, tá? Esse é o alimentar e o cuidar da igreja que somos nós, no entendimento do Espírito. É hoje, mas eu vou amar a partir de agora. Se você quer, fica de pé no seu lugar, nós vamos orar. Faça essa oração comigo e diga comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço. Então, Yahushua disse em Mateus 6
que não é para fazer orações longas ou de vãs repetições. Ele mesmo falou, não faça palavras de vãs repetições, ou seja, isso que ele está falando, repita comigo aqui, ore comigo, Senhor Jesus, a pessoa vai e ora, entendeu? Ele começou a falar Senhor Jesus, quer ver, ó, coisa totalmente contrária do que Yahushua falou. Eu te agradeço, porque o Senhor me amou e o Senhor me ensinou. Aí vamos ver aqui. Que igreja comigo sem Senhor Jesus. Então, aí outro erro dele, está orando para o Senhor Jesus. E a Yahushua disse que nós temos que orar ao Pai e pedir em nome dele. Já está errado, ele já orou para o Senhor Jesus. Te agradeço, porque o Senhor me amou e o Senhor me ensinou que igreja é para ser amada. O Senhor amou a igreja e através do seu amor eu fui liberto, eu fui salvo, eu fui curado por causa do amor do Senhor. Pois é, mas ele está falando que Yahushua amou a igreja. Por causa desse amor ele foi salvo, curado, liberto por amor. Só que ele foi salvo, curado e liberto segundo esse homem aqui, ó, porque está dentro desse tempo físico. Mas ele não foi salvo, curado e liberto porque foi a porta estreita que é Yahushua. Mas ele está na porta larga, que é a religião, e segundo ele, Jesus curou, libertou e tal, né? Foi liberto, foi curado, né? Como ele está falando aqui, porque a pessoa foi na porta larga, que é aqui, no templo físico. E sendo que Yahushua nos liberta quando nós vamos no caminho que é ele, porque ele nos leva ao Pai. A igreja, eu estou aqui. E eu também vou amar a igreja. Eu peço ao Senhor, me ajuda a amar a igreja. Com esse mesmo amor que o Senhor me ensinou. Eu quero me entregar hoje. Hoje eu me rendo completamente. Não fale mais nada agora, por favor. Se você está se entregando mesmo, você pode falar isso de coração e dizer, Senhor, toma, hoje eu quero ser 100%. Eu não quero ser 70, 80 ou 90, sabe? Hoje eu quero me entregar mesmo. Eu quero me entregar. A tua palavra diz que o Senhor se entregou pela igreja. E hoje eu quero me entregar, porque eu acredito que o Senhor me colocou nesse lugar por um propósito. O Senhor me colocou nessa igreja por um propósito. E hoje eu estou me entregando 100%, hoje eu estou me entregando corpo, alma e espírito, hoje eu estou entregando todo o meu ser nas tuas mãos, e hoje eu estou dizendo, Senhor, eu quero seguir os teus passos. O Senhor amou a igreja, o Senhor se entregou por ela, e hoje eu também me entrego. Meu querido, mas peraí, mas ele se entregou para a igreja pessoas, e não para a igreja Templo de Pedra. Ou seja, você está falando para a pessoa se entregar totalmente para a igreja Templo de Pedra, não se entregar a ser a igreja. E você está falando que a pessoa tem que seguir o passo de Jesus, mas só que Yahushua ele está fora do templo físico. Nós temos que seguir o passo dele no entendimento, não é no físico. É seguir o passo dele no entendimento, sendo igreja e não indo à igreja. Ora comigo e diz, Senhor Jesus, eu quero santificar a igreja, honrar a igreja, purificar a igreja. Eu quero que a minha igreja seja igreja gloriosa, igreja gloriosa, igreja gloriosa. Eu quero alimentar a igreja que o Senhor me deu e cuidar dela nos mínimos detalhes, nas menores até as maiores coisas. Senhor, para cuidar da igreja que o Senhor deu essa aqui. E Yahushua não deu essa igreja aqui Templo de Pedra, não. Ele nos deu a liberdade de ser a igreja nele. Jesus, eu quero seguir os teus passos. Eu te agradeço. Mas, meu querido, seguir os passos de Yahushua, indo na porta larga, no caminho da porta larga, que é a religião,
dentro de um templo físico onde ele não habita, é impossível. A pessoa tem que sair desse templo físico, sair da porta larga, que é a religião, e ir para a porta estreita, que é Yahushua. Aí sim a pessoa vai seguir o passo de Yahushua, porque vai andar no espírito, e não na visão carnal, indo no templo físico. Deus, pela minha igreja. Você pode agradecer a Deus pela sua igreja agora? Você pode agradecer porque Ele te deu uma igreja? Você pode agradecer porque Ele te colocou nessa igreja? Você pode agradecer... Mas Yahushua não colocou ninguém nessa igreja aí não, amados. O plano dele de salvação foi para que nós fôssemos a igreja e andássemos no espírito e não em templo físico. Porque não foi carne nem sangue. Foi Deus que trouxe você para cá. Foi Deus que colocou você aqui. Foi Deus... Só se for o Terrom, meu querido, seu Deus, porque Yahu não habita aí. Como é que ele vai botar a pessoa num templo onde ele não habita? Só se for Terrom, querido, porque Yahu não foi não, com certeza. Que te plantou aqui, e você pode dizer para ele: Senhor, hoje começa um nível novo, hoje começa um nível novo, hoje começa outro nível na minha vida. Hoje eu estou saindo do nível de frequentador, hoje eu estou saindo do nível, Senhor, de 70% de compromisso, hoje eu estou saindo desse nível, Senhor, de superfície, e agora eu quero mergulhar, eu quero viver tudo que o Senhor planejou. E quando alguém falar da minha igreja, vai estar falando de mim, Senhor. Porque eu e a minha igreja vamos ser inseparáveis. Inseparáveis. Não vai dar... Veja, eu e a minha igreja vamos ser inseparáveis. Não é Yahushua e eu vamos ser inseparáveis no entendimento. Mas é eu e minha igreja. Templo de pedra. Para falar da minha igreja sem falar de mim. Porque eu e a minha igreja, Senhor... Hoje estamos identificados com o mesmo coração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pai, eu abençoo cada pessoa nesse lugar. E eu peço, abençoa aquele que hoje está nascendo para ser igreja. Aquele que hoje entendeu que igreja é a noiva que deve ser honrada, cuidada, protegida, alimentada, amada. Ué, mas aí que tá, amados, espera aí. Senhor, hoje eu abençoo cada um. Mas agora ele fala que a igreja é a noiva. Mas ele primeiro falou que a igreja era a noiva, o tempo de pedra. Não importa ser empresa, que a gente não tem que ver que é uma empresa, mas é a noiva do Cordeiro. Agora ele está falando que a noiva tem que ser amada e tal, que nós somos a noiva. Quer dizer, ele fala coisa com coisa, ele fala e desfala, é uma bagunça. Porque ele disse, a gente viu. Ele disse bem claro que a noiva do Cordeiro, que não importa, a gente não tem que ver como uma empresa. Ou seja, a noiva do Cordeiro, para ele que ele estava falando, era o templo físico, o templo de pedra, onde o Altíssimo não habita. Amados, vocês que estão no engano da religião, ore do entendimento, peça ao Pai para mostrar, que o Pai vai mostrar. Tá certo? Então que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.